Oi, gente! Dando aqui continuidade à gravação dos vídeos sobre a minha vida, né? Minha trajetória até agora. Minha vida não é diferente da sua, tá? Muitas coisas acontecem ao longo da vida e provavelmente vocês vão se identificar muito aqui comigo, tá? No vídeo passado eu falei sobre a nossa saída do MST, a nossa mudança para a cidade e o meu primeiro trabalho dentro do município, dentro da cidade, ali na parte urbana, no carro de frete e também ajudando uma barraca de doces, né, do rapaz lá que eu trabalhei com ele. E aí depois eu saí de lá dessa barraca porque num dia de chuva não consegui vender tanto, não consegui vender nada na verdade, e aí ele achou que eu tinha pegado, furtado ou roubado, enfim, o dinheiro dele ali. Então aquilo ali mexeu com a minha dignidade, eu pedi para sair, porque na verdade choveu tanto que eu não consegui vender nada de fato. Falei, né, então que saí do trabalho de lá e voltei pro manguezal, pegar caranguejo. A idade aqui eu já não lembro mais, tá, gente? Mas eu já tinha mais de 10 anos aí, acredito. Quando eu trabalhava no carro de frete, mais de 10, 12 anos aí. E aí eu voltei pro manguezal e pra mata pra pegar goiamum e caranguejo, né? Caranguejo no mangue, goiamum nas matas, nos pastos, enfim. Comecei a trabalhar ali. E estudando, eu sempre estudei na parte da manhã, sempre fui do tipo de estudante matutino, né? Como dizia no passado aí. Bom, chegou o momento, então, assim, que ou era aquilo ou não era, eu tinha que ajudar a minha mãe. E a gente tinha um vizinho que ele trabalhava na moto, essas que transportam botijão de gás, né? Vendendo pela rua de uma empresa, do botijão azul. E um dia ele chegou para mim e perguntou se eu não queria trabalhar para a moça lá, que ela tava procurando alguém para vender cremosinho, esses pacotes assim de sorvete, enfim, que vende nos pacotinhos assim, né? Eu não gostaria de vender aquilo pela rua com um carrinho e tal. E eu falei, claro, eu preciso fazer dinheiro. No carro do frete eu ganhava R$ 7 por semana. R$ 7 por semana. O guaiamum eu vendia 10 por 7 e caranguejo 5 por 3. Então não fazia muito dinheiro. Não fazia, nessa época aí o gás de cozinha custava R$ 28, né? Então assim, o dinheirinho dava para ajudar a dona Nana, minha mãe. Mas eu precisava fazer mais dinheiro. Então eu peguei esse trabalho para fazer e comecei a vender esse cremosinho pela rua. Eu fui vendendo, vendendo. Primeiro dia vendi bem, segundo dia vendi bem. Aí a moça perguntou se eu queria também vender empadinhas, né, pela rua e eu quis também para poder ali implementar renda, né? E ali numa dessas vendas aí eu tive uma sacada, pá. Porque eu vendi o cremosinho a 50 centavos. E o cremosinho, cada cremosinho que eu vendia, eu ficava com 15 centavos. E aí então 15 mil e 35 centavos da dona. Ok, tudo certo. A empadinha era R$ 1, se não me falha a memória. E da empadinha eu ficava com 30 centavos por cada uma que eu vendia. Então eu tive uma ideia ali, depois de, eu acho que umas 2 semanas trabalhando, né? Eu tive uma ideia então de colocar meu preço nos produtos. Então eu passei a vender o cremosinho por R$ 1 e a empadinha que eu já vendia por R$ 1, eu passei a vender na época acho que por 1,50, alguma coisa assim. E aí, gente, eu comecei a fazer dinheiro mesmo, né? Fazer dinheiro assim, né? Dentro das possibilidades ali. E aí eu falei, nossa, como eu demorei para poder pensar nisso. E aí eu comecei a vender essas coisas na rua, empadinhas, comecei a vender cremosinho na rua. Ia pelo carrinho e falava, olha o cremosinho, olha a empadinha, né? Gritando, ambulante ali gritando, tentando ganhar o dinheiro. E foi assim. Então, aí chegou uma época aí de final de semana ensolarado, era verão, enfim. E eu sempre ia à praia de Canavieiras. Para quem não sabe, a praia de Canavieiras emendam dois municípios, né? De um lado acho que Belmonte, do outro alguma outra cidade lá, Una, enfim, Altrivença, alguma coisa assim. E a praia é muito grande, tem quilômetros de extensão assim a praia, sei lá, 15, 16, 20, 30 quilômetros de extensão. Eu não sei exatamente a quilometragem, mas ela é extensa, gente, muito longa. Dá um Google aí, tá bom? E eu fui caminhar por essa praia, eu que assim fazia isso, né? Porque lá eu vendia muito cremosinho, imagina, sol quente no sul da Bahia. Vendia muito. Então lá eu caminhando pela praia, oferecendo os cremosinhos ali nos quiosques, né? Aqui no Rio se chama quiosque, lá na Bahia se chama cabana.
E eu chegava ali de cabana a cabana ali oferecendo o cremosinho, oferecendo a empadinha, né? E eu vendia. E aí teve um certo dia desses de sol, de rachar, eu cheguei assim no quiosque, e aí tinha um grupo de rapazes lá, uns 5 rapazes, 6 rapazes mais ou menos, e estavam ali bebendo e conversando ali, dando gargalhadas, enfim. E eu cheguei lá e ofereci sacolé, ofereci empadinhas, né? E eles, para minha surpresa e para minha alegria, eles compraram tudo, tudo. Compraram tudo. Nossa senhora, compraram tudo. Aí eu achei aquilo maravilhoso, né? E não só compraram tudo, mas ainda pagaram um refrigerante de Fanta laranja para mim. Aí eu fiquei assim, falei, nossa, isso foi maravilhoso, porra. Nesse ano aí, cara, pra eu tomar um refrigerante, dinheiro zero, como que compra aquela porra? O dinheiro que eu ganhava era pouco, né? Que era eu, minha mãe, meu irmão, enfim. Eu não me recordo se eu tinha alguma irmã morando dentro de casa com a gente. Eu lembro que minha mãe não tinha marido. E não podia fazer assim, sair gastando assim, né? Eu lembro que o pacotinho de chips, né, custava 50 centavos, que era aquele maior assim, né? Tem um grandão assim de, sei lá, quase meio quilo. E era 50 centavos, e era caro pra gente. Então a gente não podia sair gastando, né? Aí esse grupo pagou um refrigerante Fanta laranja pra mim, achei maravilhoso, pô. Fui pra casa todo feliz, né? Com o carrinho do cremosinho e fui e com a bandeja vazia, né? Uma bandeja fechadinha ali, onde eu transportava ali, carregava as empadinhas. E aí eu retornei para casa da moça onde eu pegava essas coisas. Porque diariamente eu saía para vender, ia na casa dela, pegava os produtos, saía para vender, e na volta passava lá, prestava contas e depois eu ia para casa. E meu horário de chegar em casa não passava das 5 horas não, tá? 5, 5 e meia, no máximo, estourando 5 e meia, eu já estava em casa. Porque no outro dia eu tinha que ir pra escola às 7 horas da manhã, aí ficava na escola até 11 e meia, tudo, aí toda a história de novo. Então, chegou 5 horas ali, eu já saí da praia, 5 e meia eu tava na casa da moça lá, prestando contas, e aí, enfim, ia pra casa. Aí no dia seguinte, né? No dia seguinte fui pra escola, vida normal, fui pra escola, saí da escola, fui pra casa, almocei, aí fui pro trabalho, fui na casa da moça, peguei. Nesse dia eu peguei só a bandeja de. Se não me falha a memória, eu peguei só a bandeja de empadinhas, né? E fui fazer as vendas pela rua novamente. E eu fui pra praia de novo. Chegou na praia, o mesmo percurso sempre, né? Caminhando pela praia, pela ali, em Canavieiras, entre os coqueiros, oferecendo um a outro. Cheguei lá na barraca lá, onde tinha esse quiosque, e ó, lá estava o grupo de novo. Opa, esse grupo aí, se eles compraram ontem, compraram tudo, hoje vai comprar tudo de novo e eu vou ganhar mais um refri. Todo feliz, né, gente? Porra. Só que aí começa a tragédia, as tragédias da vida, né? A vida é assim, a vida ela é assim, ó, ela é alta, baixa, né? A vida é assim. E cheguei lá, comi a bandeja de empadinhas, né? E aí esses 5 rapazes chegaram assim, com a arma na minha cabeça. Vai, monta na moto aqui, monta na moto, bora. E aí eu sem entender nada, né? Eu de verdade, sem medo, sem não saber nem o que sentir, né? Pra mim, tá tudo normal, né? Eu nem sabia o que era aquilo. E aí eu sei que me fizeram montar numa moto, e aí eram uns 5 rapazes assim. Então aí foram outros. Aí tinha um só. Eu fui na moto com um e mais 2 motos com dois de cada. Fomos para uma casa bem distante de onde eu fui oferecer ali a empadinha, né, da praia. Lá pro lado da Atalaia, em Canavieiras. Para quem conhece, lá sabe que é distante da praia lá para dentro. A praia da Atalaia é longe, é bem longe. E aí fomos lá para dentro e rodou de moto, rodou lá para dentro. Chegamos lá numa casa, uma casa com pé direito assim bem alto, né? Para quem não sabe, pé direito é do piso ao telhado, né? O ponto mais alto da casa. Então, era bem alto. Pelo menos para mim, que eu ainda era um molequinho. E aí chegou lá, me empurraram lá pra dentro com a bandeja com tudo, pegaram minha. Aí pegaram, entraram, pegaram